começar um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, né? Vamos batendo um papinho aqui com o Tuian. Vou falar um pouquinho do Tuian, né? Vou apresentar um pouco ele. Eu sou fãzona dele. Estava falando para ele que eu passei a me apaixonar por neuro desde quando ele foi meu tutor dentro do neurofeedback, né? Ele tem uma capacidade de simplificar o que é complexo maravilhosamente bem. É uma pessoa realmente que eu admiro muito o conhecimento e a capacidade pedagógica dele. E eu queria trazer ele aqui para poder vocês vivenciarem um pouco da experiência dele, da segurança com que ele fala, né? Uma vez que eu comecei a fazer neurofeedback junto com o REAC, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente abordar a criança, o neurodiverso de vários ângulos, mais chances a gente tem de ajudar essa criança. Como eu faço, né? Eu trabalho com desinflamando, trabalhando com a questão biológica, dando suplementos, dando homeopatia, fazendo a neuromodulação com a tecnologia REAC, e ultimamente eu comecei a trabalhar com neurofeedback associado com o REAC. Então, essa sequência de palestras que nós vamos dar aqui tem o objetivo de mostrar para vocês como a gente pode lidar com essas tecnologias para ajudar o neurodesenvolvimento da criança. Então, o Tuian, vou falar um pouquinho da bibliografia dele, né? Ele é físico e psicopedagogo clínico, especialista em tecnologias aplicadas a neurociências, mais de 15 anos de experiência em atendimento e supervisões clínicas, supervisor de neurofeedback e biofeedback, co-criador do sistema Biotraining, voltado à autorregulação e ao desenvolvimento integral, traduz a neurociência em ferramentas práticas para o desenvolvimento humano nas dimensões clínicas, educacional e social. Então, esse realmente é o Tuian, entendeu? Então, o Tuian tem uma grande experiência na área de educação, principalmente com crianças neurodiversas, e a partir do momento que ele começou a entrar em contato com o neurofeedback, ele começou a colocar isso como uma ferramenta terapêutica. Então, aqui a nossa abordagem hoje vai ser com o neurofeedback. Daqui a 2 semanas a gente vai trazer um outro convidado, né, que vai trabalhar sobre outras tecnologias que a gente vai divulgar. Vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Estou indo para um congresso de João Pessoa para me inteirar melhor dessas novas tecnologias que estão vindo da Suíça, né? Então, vão ter coisas novas aí. Eu estou muito esperançosa que a gente possa dar um salto quântico, quanto mais nessas crianças, tá? Então, seja bem-vindo, Tuian, né? Eu quero que você me conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou no neurofeedback? Legal, um prazer estar aqui, muito boa noite a todos. E, Márcia, a admiração é recíproca, viu? Eu também gosto muito do seu trabalho e sempre tenho aprendido muito aí, quando a gente está conversando, né, e caminhando juntos. Mas a minha trajetória começou na área de educação. Eu estudei física, é um curso que um monte de gente morre de medo, né? E aí... Entra 15 e sai 2, né? É bem por aí. E na época, quando eu entrei, eu até planejava me tornar pesquisador, né, e trabalhar em laboratório, e eu vi que isso não tinha nada a ver comigo quando eu estava na faculdade. E naquela época eu comecei a criar esse gosto por ensinar. E aí entrei para a área de educação. E quando eu dava aula em escolas, né, trabalhei vários anos em escolas, cursinho pré-vestibular, e uma das coisas que mais me incomodava é que eu via que existiam estudantes ali que queriam muito aprender, queriam muito ir bem, mas não importava o quanto a aula era boa, o quanto eu me preparava para fazer da melhor forma possível. Tinha alguns ali que tinham grandes dificuldades. E eu comecei a ficar muito intrigado com isso e comecei a buscar entender como que funciona o processo de aprendizagem. Por que que algumas pessoas aprendem com tanta facilidade, enquanto outros lutam tanto, estudam horas e horas para conseguir aprender algumas coisas que podem ser até simples, né, para alguns outros. E aí eu fui para psicopedagogia, fiz uma especialização nessa área e comecei, então, a atender clientes individualmente. Então, eu saí de sala de aula, abri um consultório, comecei a trabalhar com um foco muito grande, principalmente em adolescentes com dificuldades de aprendizagem.
E nessa trajetória fui incorporando várias ferramentas e fiz um trabalho muito focado no desenvolvimento de habilidades cognitivas para ajudar as pessoas a raciocinarem melhor, aprender com mais facilidade. Mas eu ainda não estava completamente satisfeito com os resultados que eu obtinha com os clientes, especialmente com o público que era um grande foco meu durante muito tempo, que é o público TDAH. Eu via que as ferramentas que eu tinha ajudavam esse pessoal até certo ponto, mas chegava uma hora que parecia que estagnava o processo, a pessoa parava de desenvolver, parava de ter resultados cada vez melhores, igual acontecia no início do processo. E aí eu comecei uma busca por novas ferramentas, tentando entender o que talvez já existisse, que eu não conhecia ainda, que eu poderia usar para ajudar esses estudantes. E aí eu me deparei com um artigo sobre neurofeedback. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e achei o nome interessante, fui pesquisar o que seria, e foi quase que uma paixão à primeira vista. Eu comecei a ler sobre o neurofeedback, e quando eu fui vendo que existe uma técnica que permite ver o cérebro em tempo real, e não só ver o cérebro, mas treinar o cérebro para que ele se modifique e funcione de uma forma diferente, eu fiquei completamente apaixonado por isso. Tanto que, cerca de uma semana depois que eu conheci o neurofeedback, eu decidi investir num sistema com equipamento, né, eletrodos e tudo mais. E aí começou a minha jornada nesse sentido. Na época, eu estava bem ativo atendendo clientes com TDAH, trouxe o neurofeedback, isso foi em 2017. E aí comecei a usar o neurofeedback naquele momento como mais uma das ferramentas que eu tinha. E eu fiquei impressionado quando eu vi o nível de resultados que a gente conseguia, não só para melhorar a capacidade de concentração, atenção, aprendizagem, mas quando a gente começa a treinar o cérebro e ajudar as pessoas a encontrarem estratégias melhores, especialmente ajudar os cérebros a encontrarem estratégias melhores, eu comecei a ver que o meu trabalho ele estava tendo um impacto muito maior do que eu imaginava. Porque não era só a capacidade de aprender mais que eu conseguia ajudar as pessoas a melhorarem, mas também o controle emocional, essa capacidade de autorregulação, a capacidade de dormir e, né, descansar para valer, enfim, e várias outras questões. Eu comecei a ver que tinha muita gente que já tinha tentado de tudo, já tinha experimentado várias estratégias, várias terapias, até vários tipos de remédios, e às vezes a pessoa fazia alguns meses de neurofeedback e conseguia resultados que ela não tinha conseguido com mais nada. Então, isso foi meu início no neurofeedback, foi uma paixão à primeira vista e a paixão permanece até hoje. Já são 8 anos caminhando nessa área. Hoje em dia eu trabalho com um foco maior no desenvolvimento de tecnologias para neurofeedback, então me movi um pouco mais para esse trabalho de bastidores, e criei minha paixão por neurociência, que é uma área que hoje eu divulgo e gosto de ensinar, tenho cursos de neurociência. Tem até um canal no YouTube, é bom você falar, né? Tem um canal no YouTube que tá dando curso e é excelente, super oriento, recomendo que assistam às aulas deles. São extremamente interessantes, envolventes e fáceis de aprender. Então, não esqueçam. Anota, Ian, depois você coloca aí o endereço do teu canal. Me procurem no YouTube, é só jogar meu nome lá, Turian Linhares, vocês vão achar meu canal. Toda sexta-feira à tarde a gente tem uma live, um neuroshow, em que eu apresento várias informações interessantes. É uma live com 1 hora de duração toda sexta, com assuntos variados aí nas áreas de neurociência, saúde, desenvolvimento pessoal. E ele não tem Instagram, viu? Não tem Instagram.
Beleza. Tuian, então me fala um pouquinho para as pessoas entenderem o que é neurofeedback, né? Como é que se baseia, como é que se faz, dá uma ideia do que é. Eu sei que é difícil assim falar, assim, até demonstrar um pouco, mas dá uma ideia do que é neurofeedback. Como é que é o mapeamento, né? Legal. O neurofeedback é um treinamento para o cérebro, da mesma forma que eu posso ir numa academia e ter um personal trainer ali que vai olhar para o meu corpo e vai entender quais treinamentos eu preciso fazer para o meu corpo funcionar melhor, para eu ficar mais forte, para emagrecer ou alcançar qualquer objetivo físico. O neurofeedback é como se fosse um treinamento para o cérebro. Então, o profissional que trabalha com neurofeedback é como se fosse um personal trainer cerebral. E o processo é muito parecido com uma academia, se a gente for pensar. Da mesma forma que eu faço um exercício para o corpo e melhoro o corpo, posso fazer um exercício para o cérebro e melhorar o cérebro. O que gera muita confusão é que quando a gente fala exercício para o cérebro, muita gente pensa que são exercícios cognitivos, né? De ficar fazendo exercício de lápis e papel ali, e desafios, e não é nada disso. Neurofeedback é um treinamento diretamente para o cérebro e feito com o cérebro. Então, é um tipo de treinamento em que a gente coloca sensores na cabeça para medir a atividade do cérebro em tempo real. Esses sensores não são invasivos e eles não jogam nada para dentro da cabeça da pessoa. São sensores puramente passivos que vão ler a atividade elétrica em áreas diferentes do cérebro e vão mostrar para a gente como que esse cérebro está funcionando. Quando a gente analisa o funcionamento do cérebro, a gente vê que o cérebro tem um funcionamento elétrico. Ele é um órgão que é químico, envolve lá neurotransmissores, né, toda a parte química, mas ele tem a parte elétrica que se manifesta na forma de ondas que a gente consegue medir. São oscilações elétricas que um sensorzinho consegue captar. Que tipo de oscilações são essas? São ondas cerebrais que a gente mede com o aparelho de eletroencefalograma. E essas são aquelas ondas que a gente ouve falar às vezes, né? Ondas alfa, ondas teta, ondas gama, são ondas que o cérebro está produzindo. E a gente sabe que essas ondas, elas têm a ver com estados cerebrais e também com tudo que se reflete aí nos comportamentos das pessoas, nas emoções que as pessoas sentem, na capacidade de autorregulação, no desempenho que a pessoa vai ter no que ela faz. Então, se eu pego duas pessoas, uma pessoa que é super tranquila, super calma, e outra pessoa que é ansiosa, agitada, se eu for olhar os cérebros dessas duas pessoas, eu vou encontrar padrões cerebrais diferentes, ondas elétricas diferentes ali. E da mesma forma, se eu pego uma pessoa que aprende com muita facilidade e uma pessoa que tem grandes dificuldades para aprender, vão encontrar também ondas cerebrais diferentes. E uma pessoa que é extrovertida e uma pessoa introvertida também tem uma base disso em ondas cerebrais. Pessoa que é cheia de energia e super motivada, e a pessoa que não quer saber de nada e tem que fazer o maior esforço até para levantar da cama, também tem ondas cerebrais diferentes. Então, ao longo de décadas aí, nos últimos tempos, foram sendo acumulados vários padrões cerebrais que a gente conhece, que são associados a determinados padrões de comportamento, padrões emocionais. E tudo isso são marcas que o cérebro usa. E um ponto interessante é que cada cérebro tem um jeito muito único de funcionar. E os cérebros vão adquirindo esse jeito muito único à medida que a pessoa vai se desenvolvendo. Então, ao longo da vida inteira, a gente está recebendo estímulos, né, do ambiente, da interação com outras pessoas, coisas que acontecem na nossa vida. Tudo isso vai moldando o jeito do nosso cérebro funcionar. E o nosso cérebro vai desenvolvendo, então, padrões de funcionamento. Esses padrões, normalmente, são padrões funcionais, que ajudam a gente no dia a dia, mas muitas vezes o cérebro pode desenvolver padrões que não são funcionais. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa que, lá na infância dela, ela passou por uma experiência traumática,
uma experiência que marcou emocionalmente, profundamente a vida dela, o cérebro dessa pessoa pode desenvolver padrões que ele vai sustentar para a vida inteira e que podem nem sempre ser funcionais, né? Se a pessoa passou por uma situação em que ela se sentiu muito vulnerável, o cérebro dela, para se proteger, pode criar um padrão de autodefesa, um padrão de hipervigilância, um padrão de nunca baixar a guarda, e a pessoa leva isso pela vida inteira. Quando a gente trabalha com neurofeedback, o nosso objetivo é ensinar para o cérebro estratégias diferentes das estratégias que ele vem usando. Então, o nosso cérebro cria hábitos com base em todo o nosso histórico de vida. Esses hábitos podem ser funcionais ou não, e hábitos que não são funcionais atrapalham a pessoa no dia a dia dela. Talvez a pessoa seja uma pessoa muito ansiosa, e isso é um hábito cerebral. Talvez uma pessoa seja uma pessoa que, quando vai estudar alguma coisa, não consegue aprender bem, e isso acontece por causa de hábitos cerebrais. A pessoa é muito distraída e fica, mesmo que ela faça o maior esforço para prestar atenção em alguma coisa, a mente dela viaja nos pensamentos. Isso também é um padrão cerebral. Então, quando a gente identifica quais desses padrões não são bons para essa pessoa, o que esse cérebro criou ao longo da vida que poderia ser modificado para que essa pessoa tenha uma capacidade maior de autorregulação, que consiga ter uma qualidade de vida melhor, consiga ter um sono melhor ou uma performance melhor nas coisas que ela faz. E aí a gente começa a treinar. No primeiro momento, a gente mapeia o cérebro. O que é esse mapeamento? É um ponto de partida para o neurofeedback, quando a gente coloca sensores em várias áreas aqui da cabeça, a gente mede 20 áreas do cérebro, para entender nos mínimos detalhes o que esse cérebro está fazendo. E a gente grava o cérebro funcionando, a gente vai querer ver o cérebro funcionando com olhos fechados, a pessoa com olhos abertos, a pessoa fazendo tarefas. E aí, a partir dessa análise que a gente faz, a gente gera várias imagens, vários gráficos, vários indicadores ali sobre o que esse cérebro está fazendo. E é muito interessante que quando a gente pega para ver um relatório de um mapeamento, a gente consegue descrever praticamente tudo sobre a pessoa, né? E falar como que essa pessoa é, quais são os comportamentos mais comuns que ela tem, como é que são as emoções dela, quais são as dificuldades que essa pessoa tem no dia a dia. Tudo isso está escrito ali nas ondas cerebrais e nesse funcionamento elétrico do cérebro. Então, a partir desse mapa que a gente faz inicialmente, a gente consegue saber o que a gente pode trabalhar nesse cérebro para que essa pessoa se torne uma pessoa mais eficiente do ponto de vista da energia do cérebro, de como vai usar essa energia. E a gente cria, então, um plano de treinamento, e aí seria o equivalente a uma ficha de academia. E aí mostrando quais protocolos a gente vai fazer, em quais áreas do cérebro, o que a gente vai trabalhar em cada área para ajudar essa área a ficar mais funcional. E aí começa o processo de treinamento. No treinamento com neurofeedback, a gente vai mostrar para o cérebro como ele mesmo está funcionando. E esse é um ponto muito legal. Porque, como eu falei, os sensores que a gente usa não estimulam, eles não jogam nada para dentro da pessoa. O que a gente faz, então? A gente está pegando esses sensores para ver em tempo real o funcionamento do cérebro. E aí vem o pulo do gato. A gente vai mostrar para o cérebro o que ele está fazendo. A gente coloca o cérebro diante de um estímulo que nada mais é do que um reflexo daquilo que o próprio cérebro está fazendo. Eu vou dar um exemplo bem simples de como que poderia ser isso. Vamos imaginar que a gente mapeia o cérebro de uma pessoa e vamos supor que é uma pessoa que tem altos níveis de ansiedade. E quando a gente mapeia o cérebro, a gente descobre que o cérebro dessa pessoa não está produzindo muito de um tipo de onda específico, que é uma onda chamada alfa. Alfa é uma onda que ajuda a gente a relaxar, ajuda a gente a acalmar o pensamento. Se o cérebro não está produzindo isso, significa que essa pessoa tem muita dificuldade para parar o fluxo mental ali. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a aumentar essa produção de ondas alfa?
numa sessão de neurofeedback, a gente coloca um sensor numa área específica, onde a gente queira aumentar essa produção de ondas alfa. E aí a gente vai criar um feedback. O que é o feedback? É como se fosse esse reflexo no espelho que o cérebro vai receber. Esse feedback pode vir através de sinais sonoros, pode vir através de imagens, através de jogos. Para ficar bem fácil, vamos imaginar um feedback sonoro. Eu vou colocar um som tocando, e esse som vai refletir exatamente as ondas alfa que o cérebro da pessoa está produzindo. Então, quando a pessoa consegue acalmar, relaxar, e o cérebro aumenta a alfa, esse sinal sonoro, por exemplo, vai ficar com o volume mais alto. Mas se o alfa diminui no cérebro dessa pessoa, o volume do som abaixa. E com isso, a gente está mostrando para o cérebro em tempo real o que ele está fazendo. E aí a gente fala com a pessoa, olha, é bom quando a música toca alto, e não é bom quando ela fica baixa demais. E, ao saber disso, o cérebro ele tem uma capacidade muito grande de identificar algo que ele acabou de fazer e associar isso ao resultado que está chegando. Nosso cérebro é especialista nisso, em criar uma ação, né, fazer alguma coisa e ver o resultado disso. Então, o cérebro começa um processo de tentativa e erro. E ele vai ver que algumas horas o volume sobe, outras vezes o volume diminui. Chega um ponto que o cérebro entende que é ele que está controlando esse som que está tocando. E quando o cérebro entende isso, ele vai mobilizar os mecanismos internos dele ali para manter esse som tocando da melhor forma possível. Então, o som que antes ficava subindo e descendo de forma mais ou menos aleatória, quando chega essa percepção do cérebro de que ele está no controle desse som, o cérebro vai entender o que ele tem que fazer para manter o volume alto. E quando ele entende isso, ele consegue criar um padrão, nesse exemplo que eu estou dando, um padrão de ondas alfa aumentadas, e é um padrão altamente funcional, e também é um padrão que esse cérebro não estava acostumado a produzir. É como se a gente estivesse mostrando para o cérebro um caminho que ele não conhecia completamente. E aí o cérebro, numa primeira sessão, entendeu, opa, tem jeito de fazer isso, que eu não sabia que tinha jeito. E a gente vai, em alguma sessão mais à frente, repete esse protocolo. Coloca um sensor no mesmo lugar, vão trabalhar ondas alfa e vincular isso a um feedback, e o cérebro vai ver, opa, esse é aquele padrão que eu aprendi. E aí ele começa a ter essa capacidade de reproduzir isso. Aos poucos, o cérebro vai criando uma nova rota de funcionamento ali, vai fazendo novas conexões neuronais que antes não existiam. E isso é aprendizado. O cérebro aprende um novo jeito dele se comportar. À medida que a gente vai reforçando isso ao longo de várias sessões, qual que é a tendência desse cérebro? É conseguir usar com cada vez mais facilidade essa nova rota que ele criou. E aí, quando a pessoa passar por uma situação difícil no dia a dia, o cérebro vai estar muito mais preparado para produzir essas ondas mais funcionais, vai conseguir manter a pessoa tranquila mesmo diante de uma situação difícil, e a pessoa vai começar a ver que os padrões comportamentais e padrões emocionais dela começam a mudar pouco a pouco aí no dia a dia, isso ao longo do processo de treinamento. Então, a gente está falando de uma mudança que acontece de dentro para fora. É o cérebro entendendo como ele pode funcionar diferente. E à medida que ele entende esse novo jeito de funcionar e aprende isso, e consolida isso, isso vai gerando mudanças que vão se tornando cada vez mais fortes e mais perceptíveis. E o mais interessante é que, como a gente está falando de um processo de aprendizagem, quando o cérebro aprende, ele consegue manter esse aprendizado dele por muito tempo. É diferente de um medicamento, por exemplo, que enquanto a pessoa toma ali, ele faz um efeito, mas se a pessoa para de tomar, não tem mais o efeito. Então, quando o cérebro aprende algo novo, entende o que ele tem que fazer para gerar um estado cerebral específico, ele consegue gerar isso. E durante as sessões, então, a gente consegue usar diferentes tipos de feedback. Então, esse caso do som é um tipo bem simples, mas a gente pode fazer coisas mais interessantes até, que engajam melhor o cliente, né? Por exemplo,
colocar o cliente na frente de uma tela de televisão, a pessoa fica assistindo algum filme, e qualquer filme serve, não é o filme que está fazendo o trabalho ali, o filme pode ser qualquer coisa que a pessoa gosta de assistir, um desenho, né, para criança, ou uma série. O importante é que a gente consegue colocar sobre a tela um filtro, e esse filtro cria uma sombra, um efeito de sombra sobre a tela do vídeo. E a gente usa isso como feedback dessa forma. Quando o cérebro faz alguma mudança que é positiva, que aumenta a funcionalidade dele, que aumenta essa capacidade dele de economizar energia e usar melhor os recursos que ele tem, quando o cérebro chega nisso, a tela da televisão fica clara e a pessoa consegue enxergar bem. Mas se o cérebro começa a criar um padrão disfuncional, a tela da televisão começa a escurecer. E o cérebro vai entendendo, então, né, exatamente da mesma forma como aconteceu lá com o som que fica aumentando e diminuindo, o cérebro entende que ele está no controle dessa sombra que está aparecendo na tela, e à medida que ele vai fazendo esse teste, né, tentativa e erro, o cérebro vai descobrindo o que ele tem que fazer para manter a tela acesa. Da mesma forma, a gente pode usar jogos. Para criança é sensacional. São jogos que são totalmente controlados pelo cérebro. Então, não são jogos que a pessoa vai jogar com um joystick ou um teclado de computador, mas são jogos que a pessoa vai jogar com o cérebro. Ela coloca lá um sensor e o que o cérebro dela faz determina se a pessoa vai bem ou não no jogo. Então, se o cérebro está lá produzindo um padrão de ondas funcional, a gente vai ter o personagem do jogo ganhando pontos, conseguindo alcançar objetivos. Mas se o cérebro entra num padrão disfuncional, o personagem começa a perder pontos, ou então fica estagnado. E aí tem vários tipos de jogos que a gente consegue usar, desde um jogo que a pessoa tem que fugir de um esqueleto, e aí o cérebro tem que se manter ali dentro de um padrão super funcional para conseguir manter o personagem correndo. Jogo de carro, corrida de carro, que a pessoa vai usar o cérebro como acelerador do carro. Se o cérebro vai bem, o carrinho anda rápido. Se o cérebro não vai bem, o carrinho vai freando. E tudo isso, então, vai gerando informações para que o cérebro aprenda a se modificar. O neurofeedback, então, ele vai trabalhar esses padrões ao longo de várias sessões. Se existe um único problema, um único defeito do processo de neurofeedback, que ele não é um processo rápido demais. Os resultados podem até começar a vir rápido, e vem rápido muitas vezes, mas o processo é um processo que vai durar aí mais ou menos de 6 meses a 1 ano, porque a gente não quer só mostrar para o cérebro a mudança que ele consegue fazer. A gente precisa trabalhar isso por um tempo suficiente para que o cérebro realmente consolide essa mudança de padrão que ele está gerando. E a gente consegue encontrar padrões para tudo. Então, quando a pessoa chega com uma queixa, e a gente vai buscar no cérebro dela, o que esse cérebro está fazendo que leva ele a se comportar dessa forma? Sempre existe um padrão cerebral. Então, a pessoa chega com dificuldade de concentração, a gente vai ver o cérebro, existem padrões específicos. Tem um padrão muito clássico, que é considerado o TDAH clássico, que é um padrão de muito teta, que é uma onda lenta, e pouco beta, que é uma onda rápida, aqui na parte frontal do cérebro. Então, se a parte frontal tem muita onda lenta e pouca onda rápida, isso cria na pessoa uma dificuldade para engajar com o ambiente em volta dela, cria uma dificuldade para ter um controle executivo, um controle de funções que envolvem organização, sistematização, planejamento, controle de impulsividade. Então, tudo isso pode falhar quando o cérebro não tem uma quantidade grande de ondas rápidas aqui na parte frontal. Com o neurofeedback, a gente pode usar, então, esses protocolos, por exemplo, para trabalhar isso, né? Eu coloco um sensor numa área aqui na frente e vou recompensar esse cérebro sempre que ele atingir um estado em que essas ondas mais rápidas aumentam, as ondas mais lentas diminuem. Isso aí pode, por exemplo, movimentar o aviãozinho lá no jogo e a pessoa vai
vendo em tempo real a capacidade que o cérebro dela vai desenvolvendo de entrar num estado que é um estado diferente do que ela está acostumada. Um ponto interessante, então, é que o neurofeedback é um processo em que quem é treinado é o cérebro da pessoa e não é a pessoa. Esse é um ponto que eu acho muito, muito legal também. A gente está falando de uma mudança que acontece no cérebro em nível inconsciente. Então, na sessão, o cliente não fica tentando mudar nada. A orientação que a gente dá para o cliente é só observa, presta atenção no feedback. Não tente controlar. Porque essa informação que está chegando não é para o cliente, para a mente consciente do cliente, processar e tentar controlar, mas sim para o cérebro inconsciente. Nosso cérebro inconsciente, quando ele percebe que é ele que está controlando esse feedback que está chegando, ele sozinho consegue se reorganizar de uma forma muito incrível. E quando o cérebro inconsciente se reorganiza, a pessoa começa a ver mudanças na vida dela de uma forma até muito surpreendente. Eu já tive muitos clientes que chegavam para mim surpresos depois de algumas sessões, falando que não estavam entendendo o que estava acontecendo, que eles chegavam no consultório, ficavam 1 hora vendo televisão, e quando a pessoa ia para o dia a dia, a vida dela estava mudando, ela estava conseguindo manter o foco por muito mais tempo, estava conseguindo controlar as próprias emoções, conseguindo ficar otimista, mesmo quando estava dando tudo errado. Então, é quase que uma mágica, né? Seria uma mágica se não fosse ciência. Tem muita ciência por trás dessa tecnologia do neurofeedback. Acho que está no mudo aí, Márcia. Tuian, antes de responder aqui algumas perguntas, eu queria perguntar uma coisa para você, que é até uma dúvida minha mesmo. Mesmo em cérebros que têm, assim, vamos supor, neurotransmissores gabaminérgicos, né, diminuído, que é muito comum em crianças TDAH e autismo, o treinamento com o neurofeedback, ele vai fazer o mesmo efeito? O treinamento com o neurofeedback, ele consegue atuar em nível de sinapses entre neurônios. Então, quando o cérebro entende algo novo, ele consegue fortalecer sinapses. E se a sinapse fica fortalecida, isso significa que você está mudando toda a estrutura da rede neuronal. Em grande parte, a parte elétrica do cérebro, o funcionamento elétrico, ele determina a química, e a química determina o elétrico. Eles são complementares. Não é, né, então, não é uma falta de neurotransmissores. É uma falta de conexão, da questão química, da questão física. Isso, então, se a gente consegue, mesmo que um determinado cérebro, ele tenha poucas sinapses de dopamina, por exemplo, o que a gente pode fazer? Aumentar a quantidade dessas sinapses. E isso vai fortalecer essa rede dopaminérgica do cérebro, e a gente consegue fazer isso atuando eletricamente. Inclusive, no caso da dopamina, a dopamina é um neurotransmissor muito relacionado com o déficit de atenção, e a falta, né, da dopamina, ou a falta de receptores da dopamina. E quando a gente trabalha com pessoas com TDAH, é muito interessante que muitos clientes começam o processo do neurofeedback tomando remédio, tomando Ritalina, tomando Venvance, e chega um ponto que a pessoa começa a perceber que mesmo nos dias que ela não toma o remédio, o cérebro dela continua super eficiente. E a pessoa, então, descobre que ela pode, pouco a pouco, ir largando o remédio e diminuindo doses, e alguns clientes ficam até completamente independentes de remédio. Isso acontece com o pessoal com o TDAH, ou seja, o efeito químico que o remédio fazia, o próprio cérebro desenvolveu um mecanismo ali para suprir isso e fazer um efeito bem próximo do que o remédio faria. A diferença é que, quando o cérebro entende isso por ele mesmo, ele sustenta isso, e a pessoa se torna livre. Independente de medicamentos. Isso.
Isso vai muito de encontro com o que eu sempre falo, que é a base que eu desenvolvo o meu trabalho. É que tudo começa na membrana celular, tudo começa na questão física, no equilíbrio da membrana. A membrana ela é equilibrada pela questão física. A química vem depois da física. Então, todo o trabalho que eu desenvolvo é justamente para equalizar a parte física para que se possa produzir os químicos, né? Uma coisa não funciona sem a outra, mas a física, ela é a base para todo o desenvolvimento, né? Então, por isso que eu falo, que bato sempre na tecla que, quando eu trabalho com a tecnologia REAC, de neuromodulação, eu estou equalizando uma membrana celular para que, ajudando, e junto com o neurofeedback, isso se potencialize, entendeu? Essa é a minha linha de trabalho. E aí tem uma pessoa, acho que é o Fábio, não, Fábio não, é o Antônio, perguntou aqui, por acaso, seu Tuiano, avaliar a performance do pulseto para o tratamento de distúrbio do sono? O pulseto... Que é do nervo vago, né? Isso, o pulseto, né, para quem não conhece, é um aparelho, né, isso não tem nada a ver com neurofeedback, né, é um outro assunto, mas o pulseto, ele é um aparelho para estimulação do nervo vago. O que é o nervo vago? É um nervo que começa aqui na base do nosso crânio, desce para o nosso corpo e é um nervo que vai coordenar muitos processos importantes aqui, envolvendo o nosso coração, nosso sistema digestivo, pulmões. E então o nervo vago ele tem muito a ver com a resposta de relaxamento do nosso corpo, a nossa capacidade de acalmar, a nossa capacidade de recuperar energia depois que a gente estressa. E aí existem hoje alguns aparelhos que fazem essa estimulação elétrica do nervo vago. E são aparelhos que a pessoa coloca aqui no pescoço, o nervo vago passa bem aqui, então o aparelho fica dando um choquinho bem de leve, uma corrente bem fraquinha, para estimular o nervo vago e ajudar o nervo vago a funcionar melhor. Então, o pulseto é um desses aparelhos. Eu durante algum tempo, tenho testado ele. Eu estou com um pulseto que eu peguei emprestado com uma pessoa, estou com ele aqui, e às vezes eu uso e tenho feito medidas para entender a mudança que ele produz. Ainda não tenho uma opinião totalmente formada. Então, em alguns momentos, quando eu fiz medidas, eu vi que as mudanças não foram tão fortes assim. Por outro lado, eu vejo relatos de pessoas na internet dizendo que o pulseto mudou a vida delas e, aparentemente, pelo que eu pesquisei até agora, parece que o efeito, quando a pessoa usa o protocolo de sono, é um efeito mais forte. Eu não experimentei esse protocolo ainda, Certo. porque sono, para mim, não é um problema, pelo contrário. Esse de sono é capaz de dormir sentado na cadeira ali. Mas algum dia eu vou experimentar para ver. Beleza. Então, vou fazer uma pergunta minha que eu vou associar com uma pergunta que já veio aqui da Elaine. As crianças autistas, principalmente não verbais, que não vão colaborar com o mapeamento, que a gente sabe que o mapeamento a gente tem uma série de etapas que a gente tem que seguir, né? A criança de olho fechado, olho aberto, lendo, fazendo cálculo, imaginando. Então, muitas dessas crianças autistas ou de neurodiversas, elas não vão ter essa capacidade da gente conseguir fazer o mapeamento. Existe a possibilidade da gente fazer um protocolo baseado nos sintomas clínicos que o paciente está trazendo, né? E principalmente sobre a questão de uma criança não verbal, de 10 anos, né? Ele teria condições de, pelo menos, estimular um pouco melhor essa fala? Legal, legal. Em relação ao mapeamento, o mapeamento a gente faz ele sempre que possível, porque o mapeamento ajuda a gente a ter uma visão bem clara do cérebro. Mas tem várias situações em que realmente a gente não consegue fazer uma coleta de dados, seja como criança que resiste a colocar um monte de eletrodos ao mesmo tempo, ou com crianças novinhas demais que não conseguem ficar sentadas ali um minuto inteiro sem começar a mexer, né, sem ficarem querendo levantar.
e até com outros contextos também, né? Até idoso, às vezes, tem dificuldade de ficar parado por muito tempo. Então, tem vários cenários em que a gente não consegue mapear. Nesses casos, o que que a gente faz? A gente cria um plano de treinamento baseado em sintomas. Como é que funciona isso? A gente sabe que existem alguns protocolos de neurofeedback que produzem efeitos positivos para algumas situações e para alguns sintomas. E então, a partir dos sintomas que a pessoa tem, a gente consegue criar um plano usando esses protocolos pré-definidos, que são mais genéricos, mas que funcionam muito bem também. Geralmente são protocolos que vão trabalhar com duas áreas diferentes do cérebro, melhorando a comunicação entre essas áreas. É o que a gente chama de protocolos bipolares no neurofeedback. Bipolares não tem a ver com a pessoa ter bipolaridade, mas é só o nome que a gente dá para o protocolo, indicando que a gente está trabalhando com duas áreas ativas do cérebro ao mesmo tempo. E então a gente consegue, sim, criar um plano individualizado com esses protocolos bipolares, mesmo que a gente não tenha um mapeamento. E em várias situações a gente começa treinando dessa forma, e à medida que o processo vai avançando, ele chega em um ponto em que a pessoa consegue ficar sentadinha lá por um tempo maior e a gente fazer o mapa do cérebro. E o mapa, ele não demora tanto para ser feito, então se a gente pega um modelo mais simples dele, o formato mais simples, ele vai envolver aí 6 gravações de 1 minuto cada uma. Então é algo que dá para a pessoa fazer quando ela consegue ficar alguns minutinhos ali quietinha, né? Mas algumas crianças, é isso que eu falo, algumas crianças a gente não consegue isso, né? Então, o ideal, pelo menos na minha prática, que a gente tem até estudado sobre isso com você, a gente inicia para dar uma acalmada, a gente vai tirando as medicações, porque também as medicações interferem no mapeamento, acho que é importante falar isso, né? Que as medicações também pode dar um diagnóstico de um cérebro que talvez esteja sob o efeito da medicação e não real, né? Então, o ideal é fazer um mapeamento sem a medicação, correto? Estou certo? Isso, quando possível, a gente tenta mapear sem medicação. Nem sempre isso é possível, porque tem pessoas que fazem uso de remédio controlado Dado contínuo. e isso, dependendo do medicamento, não adianta a pessoa ficar um dia ou dois sem tomar, porque não Que vai vai dar. fazer diferença. Mas quando a gente pega medicamentos que são mais pontuais, como, por exemplo, a própria Ritalina, né, para o TDAH, a gente orienta o cliente a vir sem Ritalina, fazer o mapeamento, porque aí a gente vai ver o cérebro por ele mesmo, como que esse cérebro está ali, né? E, mas então, a gente tem, inclusive, muitos protocolos, para esses casos que a gente não consegue mapear, muitos protocolos que são específicos para pessoas com autismo. E esses protocolos para autismo, eles dão resultados muito interessantes. E, e sobre a questão de atraso na fala, eu digo por experiência própria, trabalhando com clientes, que é uma das áreas que mais me impressiona em relação ao neurofeedback. Eu trabalhei com alguns clientes autistas com atraso na fala, e o resultado geralmente ele vem de uma forma surpreendente, em questão de algumas semanas. E já aconteceu, assim, às vezes, durante uma sessão, um menino que quase não conseguia articular nada na fala dele, durante uma sessão ele vai e fala uma frase inteira durante o treinamento. E foi até bem forte essa experiência com esse menino, porque ele é de uma família que mora no interior, então eles vieram passar vários dias fazendo sessões intensivas de neurofeedback, e um menino autista com um atraso considerável na fala, e de repente, no meio da sessão, ele não só fala uma frase inteira, mas falou uma frase. Ele estava assistindo um desenho animado, e se eu não me engano, teve uma hora que tinha um cachorrinho no desenho animado que machucou. E o menino falou algo do tipo: oh, coitado do cachorrinho que machucou. Expressando uma empatia que até então
ninguém tinha visto nele. E isso aconteceu durante uma sessão de neurofeedback. Foi tão forte que a mãe dele, que estava do lado ali na hora, começou a chorar. Sim, Sim. mãe de autista, qualquer coisinha pequena para elas, né, é um grande ganho, né? Então pode realmente ajudar a fala, né? Pode muito bem ajudar na fala. O Pietro, que é essa mãe que a Elaine, né, que é a mãe do Pietro, o Pietro, ele tem uma dispraxia muito séria, muito severa na fala. Na realidade, ele entende tudo, ele tenta se expressar, mas a parte motora da fala dele não acompanha o pensamento, né? Então, isso também vai ajudar, né? Trabalhando em áreas específicas na parte motora cerebral, né, da fala, né? Outra pergunta que fizeram pode ser iniciada em diferentes idades, não depende da maturidade da criança, né? Isso pode ser em diferentes idades. Sim, sim. O neurofeedback, eu considero o neurofeedback uma coisa tão universal, porque para a pessoa ter benefícios com o neurofeedback, basta ter um cérebro e querer que esse cérebro funcione melhor. Uhum. Então, com crianças bem novinhas, é um pouco mais desafiador a questão de fazer a criança ficar paradinha assistindo, porque se a pessoa começa a mexer muito, isso vai balançar os sensores ali, isso atrapalha a leitura toda que estão fazendo. Mas dentro dessa possibilidade, né, se a pessoa consegue ficar sentada, tranquila, por alguns minutos, ela pode fazer neurofeedback. E claro que com a criança, quanto mais novinha a criança, mais os protocolos têm que ser adaptados, especialmente para não forçar esse cérebro a fazer algo que ele ainda não está preparado para fazer. Então, a gente vai com muito respeito ao limite do cérebro e ao momento o momento de vida que esse cérebro está passando, para que as mudanças elas venham de forma suave e que o cérebro vá incorporando isso aos poucos e assimilando essas mudanças aos poucos. E o tempo que vai durar cada sessão vai depender justamente dessa maturidade da criança, né? Podemos começar com 5 minutos, depois 10, e à medida que ela vai entrando no processo e se acalmando, a gente pode até ir aumentando o tempo das sessões, Sim, certo? isso mesmo. Com crianças autistas, é muito importante também fazer um processo de sensibilização. Isso. Colocar a criança para brincar com os eletrodos, deixar a criança brincar com o ursinho e colocar eletrodos no ursinho primeiro. Em casa, começar a usar Boca. de vez em quando, boca, para ir acostumando a ter coisas na Na cabeça. cabeça. Isso vai ajudando. Existe uma pergunta aqui sobre o Parkinson. No Parkinson, teríamos um bom resultado? Sim, a gente tem tido muitos resultados bem impressionantes no Parkinson. Tem uma treinadora nossa que trabalha com neurofeedback, ela atendeu um cliente com Parkinson e foi um trabalho de alguns meses usando neurofeedback, e esse cliente, ao final do processo, ele conseguia sair do carro sozinho e andar até o consultório, que é uma coisa que no início ele não dava conta de fazer, então foi uma mudança bem forte. E isso, inclusive, tem um vídeo no YouTube com essa profissional relatando esse caso. Depois, quem tiver interesse, a gente pode encontrar aqui o link para mandar. E tem uma outra profissional nossa que tem a mãe dela com o Parkinson. E é interessante porque a mãe mora longe, mais ou menos 500, 600 quilômetros de distância. E ela vai para lá uma vez por mês, faz um super intensivo treinando o cérebro. E a mãe dela teve resultados muito interessantes também, de diminuir assim, consideravelmente os tremores, conseguir ter um ganho de qualidade de vida muito forte. A gente vê vários indícios de que o neurofeedback tem feito uma diferença importante para pessoas com Parkinson. Não é uma cura, infelizmente, mas é algo que pode ajudar Melhorar a a... qualidade de vida. Pois é, e eu tenho muita boa experiência com o REAC também para Parkinson, sabe? O resultado, eu tenho muitos bons resultados. Eu acho que associando, embora não é a minha área específica, não seja de Parkinson, mas já tive alguns casos de Parkinson que melhoraram muito com a neuromodulação, com a tecnologia REAC, e aí associar com o neurofeedback fica perfeito, né?
Porque você vai trabalhar a parte elétrica e depois você entra com treinamento cerebral. Então, junta uma coisa com a outra que vai dar uma boa, vai otimizar os resultados, né? E no caso do AVC, pode ser associado às duas terapias? Sim, pode ser. E no caso do AVC, quanto mais precoce a gente começar com a neuromodulação, com a tecnologia de REAC, melhor o resultado. Porque a gente vai diminuir a área de lesão que o AVC gerou. Então, quanto mais precoce a gente iniciar, eu tenho uma experiência com um colega nosso, um médico, que teve um AVC, e nem foi isquêmico, foi um AVC hemorrágico, e foi feito a neuromodulação com ele dentro da UTI. E ele ficou, acho que, uns 15 dias em coma. Então, todo mundo achava que ele ia ficar super sequelado. Outro dia encontramos com ele no congresso, ele andando, sem sequela, só ficou com um pouco de sequela da mão direita, mas o resto ficou muito bem. Então, quanto mais precoce, e está trabalhando até hoje, continua trabalhando, só diminuiu a carga de trabalho. Quanto mais precoce a gente começa dentro do AVC, melhor resultado, tá? Que a gente diminui a área de lesão. Com o neurofeedback vale o mesmo princípio também no AVC. Quanto mais cedo começar o treinamento, melhor, porque o cérebro vai descobrindo, muitas vezes o cérebro perdeu a funcionalidade de uma área específica, e o que ele precisa é construir rotas alternativas para manter esse corpo funcionando bem, manter as funções trabalhando de forma adequada, e aí o cérebro precisa ser treinado para isso. E o neurofeedback entra também como uma ferramenta muito, muito promissora nesse sentido de ajudar o cérebro a fazer essas conexões que ele vai precisar a partir desse momento do AVC. Eu acho que isso... Então, deixa eu ver o que mais, acho que é isso. O que mais que eu vou te perguntar? Alguém mais tem uma pergunta? Eu acho que é isso. Zumbido no ouvido, essa é uma boa pergunta. Zumbido. Zumbido é um problema muito mais complexo do que parece. Então, eu lembro uma vez que eu estava atendendo um cliente com zumbido, fui pesquisar e, assim, arranjei um livro de 200 páginas só sobre zumbido. Então, são muitos mecanismos diferentes que podem gerar zumbido. Alguns zumbidos têm uma base emocional forte. Nesses aí, o neurofeedback pode ajudar bastante, sim. Mas não existe uma garantia. Se o zumbido tiver alguma questão mecânica envolvida ali, né, no funcionamento do ouvido e tudo mais, aí o neurofeedback não vai atuar. Mas no que depende do cérebro e na regulação de estímulos, isso sim, o neurofeedback pode ajudar bastante. Oh, tá mudo aí. A senhora está no mudo. Tá bom. Depois eu vou falar sobre o MTR, né, a estimulação magnética transcraniana, né? Mas antes eu queria responder uma pergunta aqui, queria que você respondesse sobre foco irritativo cerebral, que não compreendi muito. Como o foco irritativo cerebral o neurofeedback pode ajudar? Eu sei que o REAC ajuda, tá? O REAC pode realmente melhorar eu tenho experiências muito boas com convulsão, com epilepsia, com remissão total das convulsões, mas o neurofeedback, o que você acha, Tuian? O neurofeedback para convulsões, ele é sensacional. E, inclusive, um dos protocolos mais clássicos do neurofeedback, lá na origem dele, existe um protocolo que todo profissional de neurofeedback usa, que é o protocolo de ritmo sensório-motor. E muitos anos atrás, tem até uma história bem interessante sobre isso. Lá na década de 70, teve um pesquisador que decidiu treinar esse ritmo sensório-motor em gatos. E aí ele tinha lá um monte de gatos no laboratório. No caso dos gatos, ele tirava o crânio aqui, né, colocava um eletrodo direto no cérebro. Mas... gato! Coitados dos gatos, né? Não, mas vai ficar pior. Vai pior. Sério? E aí ele fez neurofeedback com esses gatos, para eles aumentarem esse ritmo sensório-motor. O que é o ritmo sensório-motor? É um ritmo cerebral que o cérebro produz isso quando a gente relaxa o corpo, quando a mente está focada
da pessoa estar num nível de equilíbrio emocional ali, sem ficar processando muita informação, mas também sem ficar relaxado. É um meio do caminho ali bastante funcional, como se fosse um foco relaxado, a mente e o corpo tranquilos. Então, ele usou neurofeedback para treinar isso nos gatos. Como é que funcionava isso? Quando o gato estava lá, né, ele estava sendo monitorado com o eletrodo. Sempre que o cérebro do gato aumentava esse ritmo sensório-motor, caía leite num copinho. E aí os gatos, aos poucos, foram entendendo isso. Então, quando o gato queria tomar leite, ele parava e gerava ritmo sensório-motor no cérebro, e aí caía leite, e ele tomava o leite. O que isso tem a ver com convulsões? Nada ainda. Mas aí acontece que, algum tempo depois, um outro cientista, eu não sei nem se foi um outro ou se foi o mesmo cientista, mas resolveu fazer um experimento usando fumaça de foguete. Eles estavam analisando um componente tóxico de fumaça de foguete, de combustível de foguete queimando. Eles queriam saber o efeito disso sobre um organismo vivo. E aí eu falei que ficava pior justamente por causa disso. Pegaram vários gatos, colocaram um monte de gatos dentro de uma sala, ligaram ali essa fumaça saindo. E aí encheram o ambiente com fumaça de combustível de foguete. Resultado disso, quase todos os gatos começaram a ter convulsões em resposta à contaminação. Só que teve um grupo de gatos ali que não teve convulsões. E aí, quando foram buscar entender o que diferenciava os gatos que tiveram convulsões dos que não tiveram, por uma enorme coincidência, que não é uma coincidência, os gatos que não tiveram convulsão eram os mesmos gatos que algum tempo antes tinham sido treinados para aumentar ritmo sensório-motor no cérebro. Ou seja, o cérebro desses gatos aprendeu a gerar um padrão de estabilidade que fazia com que ele ficasse menos reativo e conseguisse manter um nível maior de controle ali, né, do ritmo elétrico que acontece dentro dele. Isso foi lá na década de 70. Na época, o neurofeedback ainda estava bem no início, a gente conhecia muito pouco sobre o neurofeedback. E aí, o neurofeedback, naquela época, surgiu como uma ferramenta para ajudar pessoas com epilepsia. Esse foi um dos protocolos mais clássicos que existe até hoje, que é esse protocolo de trabalhar para aumentar ritmo sensório-motor no cérebro. Então, a Lisiane, que fez a pergunta, ela disse que a criança não tem convulsão, ela tem dificuldade na aprendizagem. Então, eu acho que aí se encaixa muito bem o neurofeedback e o REAC, porque você vai ensinar esse cérebro a sair desse padrão, certo? Exatamente. Está tomando Depaquene por causa disso. E Lisiane, você ouviu alguma melhora com Depaquene? Vê se a Lisiane responde. Muito pouca melhora. Geralmente não vai. Eu acho que com o neurofeedback poderá ter uma resposta melhor, sabe? Quantos ciclos... Eu vou voltar depois e vou explicar a diferença entre REAC e neurofeedback. Pode deixar que eu falo, tá? O papel do neurofeedback pode desempenhar... pode ter um papel muito interessante na inclusão de crianças com TDAH, autismo e dislexia, sim. Inclusive, eu estou tocando um projeto aqui, um projeto modelo, um projeto, né, que a gente está começando, está um embrião, né, nós estamos estudando, ver como é que isso vai estar funcionando. Eu fiz uma parceria com a prefeitura, nós temos uma escola Montessori, onde a gente recebe 10 crianças de baixa renda, para ser atendido dentro do protocolo de neurofeedback, a neuromodulação com a tecnologia REAC e mais as terapias que a gente oferece na clínica. Justamente são crianças TDAH e autismo, na esperança de que com essa abordagem diferenciada, a gente possa melhorar a inclusão dessas crianças na escola. Nós não somos de escola, nós somos contraturno, então metade do período da criança fica na escola, metade fica aqui, sob nossa orientação, treinamento e atividades de didática. Então, a ideia é mostrar
que isso dentro da escola faria uma grande diferença para a vida dessas crianças, né? Então, esse estudo ainda está em andamento, espero logo, logo ter uma resposta. Então, uma outra pergunta que surgiu aqui, quantos ciclos de neurofeedback precisa ser feito para ajustar as ondas? Isso a melhor resposta que eu consigo dar é que depende. Não existe uma resposta única, cada cérebro é muito único na forma como ele vai se adequar ao neurofeedback. Então, eu já tive cliente que em 3 sessões de neurofeedback, a pessoa teve uma mudança, assim, muito forte. Outros levam mais tempo, outros vão precisar de 15 sessões, talvez até 20, para que o cérebro quebre uma resistência. Então, depende de vários fatores. Tem pessoas que têm uma plasticidade cerebral muito maior, o cérebro aprende novos padrões com facilidade. Outras pessoas têm o cérebro mais enrijecido, e isso dificulta um pouco e faz com que o processo dure um pouco mais, leve um pouco mais de tempo até começar a mostrar resultados. Se a pessoa está fazendo uso de medicamentos fortes, isso atrasa também os resultados. Então, um ponto que é extremamente importante quando a gente começa a treinar o cérebro é, dentro do possível, ir baixando as doses de medicamento para que o cérebro consiga ir sozinho, encontrando um caminho ali para conseguir ele mesmo suprir aquilo que o remédio estava promovendo, com a grande vantagem de que ele não vai gerar esse monte de efeitos colaterais que o remédio gera. Isso. Sobre o zumbido, né, que perguntaram, a minha experiência, né, com o zumbido. Eu tenho bons e maus resultados com o zumbido. Eu já tive gente que melhorou muito com a neuromodulação com a tecnologia REAC e gente que não melhorou nada. Então, isso vai depender de caso a caso. Como o Tuian falou, zumbido é uma coisa muito mais complexa. A gente tem que entender o que está se passando para ver que abordagem a gente vai tomar. Mas zumbido sempre é um desafio para qualquer profissional, né? Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre qual a diferença entre o REAC e o neurofeedback, né? O REAC, ele trabalha com um campo radioelétrico, tá? Que é o campo radioelétrico de uma membrana, de uma frequência de uma membrana celular saudável. Então, eu vou acoplar o campo que a máquina emite ao campo do paciente, né, do cliente. A gente, através do manípulo ou de uma malha, a gente vai aproximar, vai fazer com que esse campo da máquina entre em relação com o nosso campo, como se fosse um diapasão. Ele vai fazer com que o nosso campo entre no campo que a máquina está mandando. Então, por isso, a gente tem que fazer várias vezes para que esse campo se ajuste. Então, quando eu trabalho com a neuromodulação com a tecnologia REAC, eu estou trabalhando com uma melhora da membrana celular em todo o sistema. Estou fazendo com que esses órgãos, esses sistemas funcionem melhor. Quando se fala de neurofeedback, nós estamos falando de treinamento cerebral. É uma outra coisa. Não deixa de ser coisas complementares, mas são coisas diversas. Certo? Quer complementar alguma coisa, Tuian? Acho que a diferença fundamental ela cai nessa ideia de que o REAC ele é uma estimulação. Você está pegando algo de fora e fazendo o cérebro se moldar a esse estímulo que você está emitindo. Isso. Neurofeedback é um processo mais interno, ele é uma neuromodulação também. A gente costuma dizer que o neurofeedback é uma neuromodulação autorregulatória. Por que autorregulatória? Porque o cérebro é que vai produzir o efeito ele mesmo. Então, são técnicas que se complementam muito bem. A gente consegue, combinando as duas coisas, muitas vezes acelerar os resultados. E o neurofeedback, um ponto que eu vejo assim como um grande diferencial dele é que ele consolida o aprendizado. Então, por isso eu acho que é uma combinação muito eficaz para gerar mudanças no funcionamento cerebral. O Antônio está perguntando a diferença entre REAC e estimulação magnética transcraniana. São totalmente diferentes, tá? O REAC é uma onda, é uma frequência baixíssima, né? Uma frequência extremamente baixa, que, na realidade, ele vai tentar não intervir no sistema, ele vai tentar estimular o sistema a que ele vá entrando devagarzinho na frequência que a máquina está mandando, sem dar uma carga
né, alta, né? É a mesma coisa de uma onda de Wi-Fi, então é muito baixa, tá? Já a estimulação magnética transcraniana já é mais uma questão elétrica, né? Você pode complementar para mim, né? É uma questão pontual, ele vai trabalhar mais o córtex cerebral, ele não tem uma profundidade muito grande, na realidade é um estímulo elétrico que se vai dar em determinadas áreas cerebrais, né? Isso mesmo. A estimulação, tanto a estimulação magnética quanto a estimulação elétrica do cérebro, que são técnicas de neuromodulação também, elas vão trabalhar muito nesse ambiente extracelular dos neurônios, né, mudando ali concentração de íons, né, de cargas elétricas que existem ali, para gerar essa mudança, consequentemente gerar uma mudança no cérebro. Mas é algo completamente diferente da proposta do REAC. Né? Como é que é? Quantas sessões são necessárias do REAC? Como é que é? Quantas sessões são necessárias? Funciona como REAC, com sessões predeterminadas? Como o Tonhão falou, vai depender de cada caso é um caso. É um pouco mais complexo do que o REAC, né? O REAC, como ele falou, é uma coisa que vem de fora e vai estimular, e a gente vai esperar a reação do corpo. Já com o neurofeedback, você vai treinar esse cérebro. Então, tem cérebros mais responsivos e tem cérebros menos responsivos. Então, geralmente, a gente começa com 20 a 30 sessões, né, Tuian? E aí a gente reavalia se está dando certo, se não está, se a gente vai continuar, né, vai se manter, se vai parar, isso depois vai depender de caso a caso, né? Se o neurofeedback requer engajamento ativo e REAC atua de forma passiva, qual deles melhor desenvolve a autopercepção e o autocontrole nas crianças? É complexo. Aí deixa eu fazer um apontamento aí. O neurofeedback ele não envolve um engajamento tão ativo assim, necessariamente. Então, eu já tive situação, por exemplo, de adolescente revoltado que veio para o consultório obrigado pelos pais, não queria fazer e vinha revoltado, passava a sessão toda sentado, só assistindo o filme e com o feedback na tela, fazendo a tela escurecer e ficar clara. E ele ficou impressionado quando ele viu que, mesmo sem ele estar querendo estar, mesmo não querendo estar ali, e não fazendo o menor esforço para produzir nada durante a sessão, ele começou a perceber mudanças no dia a dia acontecendo, mudanças no foco, mudanças até na forma de tratar as pessoas. Então, por que o neurofeedback, ele não necessariamente envolve um engajamento tão ativo? Porque ele é um processo que trabalha com o cérebro inconsciente. Então, qual que é o papel do cliente de neurofeedback? É basicamente trazer o cérebro dele para o consultório. Eu falo com os clientes que durante a sessão, a pessoa e o cérebro da pessoa são duas coisas diferentes. A pessoa tem que estar ali só levando o cérebro. O cérebro faz o processo, o cérebro aprende. E a pessoa não precisa ficar fazendo nenhum tipo de esforço, nem tentando controlar nada durante a sessão. Pelo contrário, quanto mais a pessoa tenta controlar, menos esse cérebro inconsciente consegue aprender e se modificar. Tem muitos clientes que chegam exatamente com essa dificuldade. Pessoas que são muito controladoras, que gostam de estar dando conta ali de todos os fatores. As pessoas, quando chegam para a sessão, para elas é um grande passo que elas vão ter que aprender a dar, é diminuir essa necessidade de controlar as coisas. A pessoa vai, então, aos poucos entendendo que é possível chegar nesse estado em que ela simplesmente não precisa prestar atenção nas coisas e o cérebro ainda assim consegue responder. Beleza. A Raquel, aqui, Raquel, quer abrir o seu microfone e falar da sua experiência com o REAC, Raquel? Consegue?
A Raquel é uma cliente minha que nós fizemos REAC lá em Caruaru, né? Lá no sertão, e ela teve um excelente resultado com o filho dela, o menino dela hoje tem altas habilidades, entre outros, né? Esse é um dos exemplos do filho dela, tem o Anthony também, tem vários exemplos de respostas muito boas com o REAC, e não usavam o neurofeedback naquela época, né? Associado com o neurofeedback agora, meus resultados melhoraram muito. Então, e quanto mais precoce a gente faz o REAC, melhor são as respostas, assim como o neurofeedback, né? Agora, com o bebê, a gente não consegue fazer isso, né? Olha, eu já vi estudos, não cheguei a investigar a fundo, mas existem sim estudos mostrando o neurofeedback para bebês. Põe os eletrodos, deixa ele na frente da televisão, coloca um filminho ali e deixa ele ali. Isso. Dá para funcionar. Tem que ser protocolos bem suaves. Sim. Uma vez já orientei uma pessoa que estava com uma bebezinha que não dormia, então a gente fez um esforço nesse sentido. E deu certo? E para esse caso específico, eu não cheguei a receber depois o retorno da pessoa, não sei como foram os resultados, né? Eu orientei ela por mensagem ali no WhatsApp, que depois não voltei a ouvir. Mas no meu filho eu fiz uma vez, quando meu filho ele estava com 6 meses e com algum probleminha no sono também, era coisa mais sutil, né? E eu fiz mesmo para ver como é que seria. Não foi nem buscando uma grande mudança, nem nada, mas coloquei lá 2 eletrodos na cabeça, coloquei um feedback sonoro, e só um feedback sonoro mesmo, e ele fez a sessão numa boa. Vou Um fazer minutinho isso. de sessão. Então, não sei dizer se funciona ou não, mas existem alguns estudos nesse sentido. É até uma coisa para eu investigar. Eu vou pôr na minha listinha de coisas para pesquisar aqui, para ver Isso. em que pé que está o neurofeedback para bebês. E lógico que funciona no pós-Covid, sequela de memória pós-Covid, não tem a menor dúvida que funciona. Quer abrir o microfone, Elaine, lá de Manaus, para falar da sua experiência com teu filho? Estou precisando de neurofeedback para o meu bebê dormir a noite toda. Boa noite, doutora. Eu só não queria abrir a câmera porque eu estou com uma aparência muito boa. Acabei de botar a menina para dormir, sabe? Mãe de bebê, sabe como é que é, né? E uma autista, né? Então, analisa. Mas, assim, a minha experiência com meu filho tem 10 anos, não verbal, e autismo regressivo, e era para ele ser um autista nível de suporte 3, com certeza. E hoje ele é um nível 1, acredito que 2, não 2, por causa da fala, mas ele já está falando algumas coisas. Eu ia guardar isso para lhe dizer, né? Então, meu filho só gritava, né? Só gritava, batia a porta, não tinha noção nenhuma de perigo, nenhuma. Se passasse um carro assim, hoje o cognitivo dele é completamente preservado, ele entende exatamente tudo. Os comandos, né? Realiza o que a gente pede. E, assim, todo o ciclo que eu faço, eu percebo, né, uma melhora. Então, eu acho que é isso que muitas mães, que tem algumas que relatam que não viram nada ou que não deu bom. Eu acredito que não seja isso. Eu acho que a ansiedade, ela atrapalha um pouco também a mãe do autista. A gente tem muita expectativa. É criar expectativa. A gente quer ver tudo, né? A gente quer que dê logo o resultado, mas a gente não foca nos pequenos que são grandes, né? Então, tipo, o meu filho teve, assim, uns ganhos, nossa, de comportamento. Eu consegui viajar ele de Manaus para Curitiba, que são, para chegar em Rebouças, são quase 12 horas de viagem. E eu consegui viajar com uma criança autista super tranquilo, sem usar preferencial, entendeu? Então, para mim, são ganhos, assim, notórios, né? E hoje ele não lia, não escrevia nada, hoje ele escreve o nome, ele já consegue parear algumas coisas, copiar. São ganhos, assim, para mim, fantásticos, que eu achava que meu filho nunca ia nem escrever o nome. Ele não tinha noção. E ele entende tudo muito bem. Você conversa com ele, ele não
consegue colocar em palavras o que sente, mas ele em atitudes, né? Principalmente com o irmão que nasceu novo, né? Sim. Deixou bem claro que não gostou da visita. Sim. Então, tipo, em relação ao REAC, e na verdade eu fiz neurofeedback nele uma única vez na clínica, e a minha meta hoje é fazer os dois, porque eu sei que eu sou fisioterapeuta, então eu tenho uma ideia vaga de neuroplasticidade, eu sei que funciona muito isso. E inclusive, eu comecei a ler um livro, né, sobre o cérebro, e eu vi, assim, o cara contando histórias fantásticas de neuroplasticidade que... Então não deixe de entrar no canal do Tuian. Sim, infelizmente ele não tem Instagram, né? Mas eu vou procurar esse canal. Lá no YouTube, toda semana a gente conversa. Sim. Você vai gostar muito. Eu ia começar a botar em prática, mas aí tive um bebezinho, aí deu meio que uma desacelerada, mas eu acho fantástico, eu não tinha noção desse poder, entendeu? Do estímulo, do poder do próprio cérebro, né? Sim. Então eu vi que é uma tecnologia que a nosso alcance, que a gente pode ajudar muito nossos filhos. Isso. Então, para mim... Então, eu queria falar falar um pouquinho completando o que você está falando, a Lizilane, Lise, ela falou sobre a questão de não forçar a criança. Não existe isso. O sistema nervoso central, ele obedece normas de construção, né? Você não pode querer que teu filho fale, né, logo de cara. A fala é a cereja do bolo, ele tem que construir vários processos antes da fala vir. Ele tem que querer falar, ele tem que fazer contato visual, ele tem que fazer todo um processo que não foi construído. Então, não existe o risco da gente pular etapa, né? Nem com o REAC, nem com o neurofeedback. Né? Então, as etapas de desenvolvimento sempre serão respeitadas, não vai haver nenhuma forçação nesse processo. Ele vai voltar na época em que ele parou de desenvolver. É como sempre eu falo, a gente vai estimular o cérebro a voltar a se desenvolver, e não a sedá-lo com medicação. Esse é o grande objetivo meu e do Tuian também, é fazer com que esse cérebro funcione, não que esse cérebro seja sedado para agradar A ou B ou C, entendeu? A gente quer que essa criança, no futuro, seja uma criança funcional. Né? Não estamos falando em curar autismo, nós estamos falando em transformar essas crianças de maneira que se tornem crianças funcionais no futuro. Certo? Então, acho que a gente vai encerrando por aqui, que já está acabando nossa hora. Eu queria deixar aqui uma mensagem de agradecer bastante o Tuian. Não deixe de entrar no canal do Tuian, que é maravilhoso. Garanto para vocês que vocês vão amar, principalmente mães que querem entender um pouco mais de neurociência, né? Acho que as mães bem informadas, elas são muito mais participativas, entendem muito mais do que a gente está falando, e entendem o processo pelo que o filho está fazendo, do que mães desinformadas. Então, sendo bem informada é um processo muito importante para a evolução do tratamento, da terapia em si, né? Então, nós vamos estar em Torres do dia 10 ao dia 14 de novembro, né? E vamos estar em Manaus do dia 1º, né, ao dia 5. Acho que né? Sim. Do dia 1º ao dia 5 de dezembro. Nós estaremos primeira em Manaus. Então, não deixem de quem se interessar em ver essa nova abordagem, de entender um pouquinho mais sobre isso, nós estaremos lá. E não perca nosso próximo capítulo de novas abordagens, que vai ser daqui uns 15 ou 20 dias. A gente vai manter vocês informados. Isso, doutora, a gente vai colocar nos grupos. Quem ainda não participa dos grupos de neuromodulação regionais, pode pedir pelo WhatsApp, para o WhatsApp nosso, da equipe aqui, que a gente já coloca nos grupos. A ideia nossa é que a gente possa realmente levar as tecnologias mais próximo das famílias. Por isso que a gente trabalha com os grupos de neuromodulação. E de neurofeedback também. Importante para todas as famílias que nós estamos fechando o grupo de Torres, da região de Torres, estamos fechando o grupo de Manaus, e temos toda uma logística para levar a doutora Márcia até próximo das famílias. Então, a gente pede para que todas as dúvidas que vocês tiverem, que possam compartilhar conosco. A doutora Márcia, ela responde tudo.
E a ideia nossa é trazer profissionais como o professor Tuian para que vocês possam também interagir. O nosso WhatsApp, a Tainara colocou ali nos comentários, é o 42 37, vamos lá, 37 7420027. Isso aí, né? E a gente está à disposição de vocês, a doutora Márcia também, e mais uma noite de muito conhecimento, a gente fica feliz. O pessoal aqui da comunicação, relatos como o da Ilane, como a Maria Raquel, são lindos, a gente tem muitas histórias maravilhosas que fazem com que nós, aqui da comunicação, a gente se motive muito para trabalhar os grupos de neuromodulação e levar a doutora Márcia até próximo de vocês, as famílias de vocês. Tuian, a palavra está com você de despedida. Bom, obrigado demais, Márcia. Agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje e agradeço a todos também que assistiram, interagiram. E estou completamente à disposição. Quem tiver qualquer dúvida depois, se quiser me procurar, fique à vontade. E reforço o convite aí para acompanharem meu canal no YouTube. Tem muito conteúdo bem bacana. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, a gente tem uma live falando sobre assuntos diversos aí na área de neurociência e saúde. Muito obrigada a todos, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Obrigada, Tuian, valeu, foi maravilhoso. Obrigado. Boa noite.